Fredine é outra repórter da Jovem Pan, destacada para essa cobertura importante, uma manhã bastante difícil na principal região metropolitana do país. A Beatriz está no Palácio dos Bandeirantes, Morumbi, Zona Sul de São Paulo, sede do governo do estado, de onde o governo, o governador, o pessoal da Secretaria de Transportes Metropolitanos, da Sabesp, está monitorando essa greve, né, Beatriz? Bom dia. Colombo, o pronunciamento do governador ao lado das autoridades do metrô, da CPTM e da Sabesp está marcado para acontecer daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã. E a expectativa é que Tarcísio mantenha o tom dos últimos dias, então, mantenha um tom crítico à greve, né, dizendo que é uma paralisação política sem motivação trabalhista, sem motivação salarial e que está sendo feita aí para prejudicar a população, que não há motivo para que essa greve aconteça. Então, esse deve ser o tom desse pronunciamento e depois o governador deve abrir o momento ali para perguntas da imprensa, aproveitando inclusive a presença das autoridades da Sabesp, do metrô e também da CPTM. É interessante a gente dizer que essa é a segunda greve do metrô que o governador de São Paulo enfrenta desde que assumiu aqui o comando do Palácio dos Bandeirantes. A primeira foi mais ou menos há 6 meses, no mês de março, e durou 34 horas. Daquela vez, a greve, ela pedia, por exemplo, por reajuste salarial. Dessa vez, não. O que querem os sindicalistas, né, o Sindicato dos Metroviários, da CPTM e da Sabesp, é o fim das privatizações que estão previstas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e eles também querem a realização de um plebiscito oficial sobre o assunto, né? Eles já estão fazendo começou ali no último mês e vai até agora o dia 5 de outubro, tem ali um plebiscito espalhado por diversos pontos do estado, questionando a população sobre essas privatizações, e eles pedem então para que isso seja feito de forma oficial pelo governo de São Paulo. Então, segunda greve do metrô enfrentada pelo governador, primeira da CPTM e primeira da Sabesp. Falando ainda do metrô, o Sindicato dos Metroviários pede aquela liberação das catracas e o governo de São Paulo diz que isso é ilegal, que a justiça proibiu por riscos de tumultos ali para a população, caso isso aconteça. Naquela primeira greve do metrô no início do ano, em março, aconteceu algo semelhante. O Sindicato dos Metroviários pediu a liberação das catracas, o governo até chegou a dizer que faria, depois acabou conseguindo uma liminar na justiça e na época os metroviários disseram que o governador mentiu, que tentou enganar os sindicalistas. Dessa vez o governo frisando que essa medida de liberação das catracas está proibida pela justiça por conta desse risco de tumultos e de aglomerações nas catracas. Colombo. Valeu, Beatriz. Beatriz Manfredini, de plantão lá no Palácio dos Bandeirantes. Daqui a pouquinho o governador de São Paulo deve falar, o governo do estado deve falar para apresentar um balanço dessa manhã difícil, com descumprimento de decisão judicial pelos metroviários e pelos ferroviários, que não botaram os trens para rodar no horário de pico, conforme determinou a Justiça do Trabalho, e que promete aplicar neles, em caso de descumprimento, e o descumprimento está configurado, uma multa de R$500 mil. Além da greve na Sabesp, além da greve no metrô e da CPTM, é uma greve de 24 horas inicialmente, então ela deve terminar hoje no fim da noite, 11h59 da noite. Tem greve na USP desde a semana passada, maior universidade da América Latina, uma das maiores universidades do mundo, parada, começou porque há, segundo os estudantes, uma falta de planejamento na reposição de professores que se aposentam, ou seja, tem menos professor do que tinha há 10, 15, 20 anos, tem universidade sendo obrigada a interromper as aulas por causa de falta de professor, mas o fato é que a Universidade de São Paulo também está parada. Então tem greve na USP, tem greve no metrô, tem greve na CPTM e tem greve na Sabesp. Não é pouca coisa não, hein, Lívia?